falar sobre o direito do trabalho. Eu acho que o direito do trabalho, de qualquer forma, ele regula a vida em sociedade. Mas, assim, o tema é tão importante, né, que chega a saltar os olhos, os temas e, de qualquer forma, trazem um repensar sobre a nossa vida e principalmente quando falamos sobre aquele chamado trabalho insalubre e os seus reflexos. E para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje um advogado especialista em direito do trabalho, presidente da OAB da subseção de Itaquaquecetuba, doutor Jairo Saturnino Mendes. Como vai, doutor? Estou bem. Inicialmente quero agradecer pelo convite, Leopoldo. Estou honrado de estar aqui com vocês hoje. Dizer que é uma honra recebê-lo, você que é uma grande liderança aí na região. E pensando em trabalho em ambiente insalubre, estamos falando sobre o direito do trabalho. Esse ambiente insalubre, para o cidadão que está em casa, está nos assistindo, não só o profissional do direito, mas principalmente o cidadão que não tem conhecimento jurídico, o que seria o ambiente insalubre, doutor? Vamos lá. O ambiente salubre é todo aquele ambiente que vai trazer um prejuízo. O contato com determinado material químico, geralmente, ou o ambiente com uma audição sonora muito alta também, são ambientes que vai trazer um prejuízo à sua saúde, não de uma forma imediata. Esse prejuízo vai ser através do tempo. Pode ser uma semana, um mês, anos, mas vai acabar trazendo um prejuízo à saúde. Então, isso não se considera como um ambiente insalubre. E esse ambiente insalubre, de qualquer forma, ele traz reflexos em horas extras. Qual que é o reflexo disso? Na realidade, ele não traz o reflexo, ele traz o reflexo nas horas, porque é considerado verbas natureza salariais, ele traz reflexo nas horas extras, nas férias, 13º. Mas tem um ponto que muitos colegas deixam de apontar quando pedem a insalubridade, que é o tema de hoje que nós vamos conversar. E a diferença entre insalubridade e periculosidade, que é uma diferença muito forte e que de qualquer forma traz sempre uma dúvida no cidadão. A insalubridade, como eu disse, é aquele ambiente que vai te trazer ou um material químico que vai trazer um prejuízo à sua saúde através do tempo. Já a periculosidade, o efeito é imediato. Você tem um risco de vida imediato. Trago, por exemplo, um frentista. Se o posto de gasolina pegar fogo, a possibilidade dele falecer ali naquele posto é muito grande. Então, o efeito é imediato. Um eletricista de rede de alta tensão, se ele encostar na rede de alta tensão, provavelmente ele vai falecer. Então, esta é a diferença entre o adicional de periculosidade e insalubridade. E aqui já aproveitando o ensejo, se assim você me permite, Claro. já a gente adiantando, a insalubridade e a periculosidade tem uma diferença também de pagamento. A insalubridade, ela tem como a natureza, a base de cálculo, o salário mínimo regional, que varia de 20, 30, não, 10, 20 e 40%. Já a periculosidade é 30% sobre o salário do empregado. Então, nós temos essa diferença na lei. 10, que é o mínimo, Sim. 20, o médio e 40 máximo. Vamos dar um exemplo, o cidadão Insalubridade. que trabalha numa marmoraria. Outro dia eu fui numa marmoraria, o cidadão cortando, mas eu achei o cidadão ali tão desanimado, confesso, na semana passada, o dono da marmoraria não estava. Eu levei um pedaço de granito para ele cortar, ele falou, olha, tem que esperar o dono chegar. Mas eu tirei o pedaço de mármore do meu carro, ele não quis nem me ajudar. E eu senti ele tão triste ali cortando aquele granito, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, ele com esse pó todo aqui, como é que fica, né, a situação dele? Eu não sei se era registrado, se não era, mas se for registrado, aí como é que fica? Explicando para quem está em casa, o que ele merece ali. É um trabalho, ele tem auxílio em insalubridade ali, pelo pó que ele respira? Então, quem vai dizer se atende ou não, se o ambiente é insalubre ou não, vai ser um perito, caso ele entrar com ação, o juiz vai designar um perito da sua confiança para verificar se o ambiente lá é insalubre ou não, ou o Ministério do Trabalho vai dizer se lá é um ambiente salubre ou não. Determinada É, categoria já tem elencado ali? Determinada categoria já tem, por exemplo, eu vou trabalhar numa determinada categoria.
um determinado trabalho específico. Ali, por ser um trabalho que gera um risco maior, isso já me traz essa característica ou eu tenho que entrar na justiça? Não, sabe por quê? Porque assim, diferente da periculosidade, a insalubridade ela pode ser neutralizada. Já a periculosidade não tem como se neutralizar ela. Eu dei o exemplo um posto de gasolina. Eu dei o exemplo o eletricista numa rede de alta tensão. Se ele encostar, não tem como ele neutralizar. Se encostar ele, o risco dele falecer é enorme. Já em insalubridade, tem equipamentos que nós chamamos de EPI, que tem como neutralizar esse ambiente insalubre. Vou dar um exemplo num ambiente de, de, alto, de alto volume, vamos dizer assim. A palavra não seria o volume, a palavra seria agora me fugiu o nome, não é audição também, que tenha um som alto dentro da empresa, barulho, o barulho dentro da Barulho empresa. excessivo. Isso. Quando ele A trabalha lei fala naquelas que o máquinas, com aqueles aparelhos, Isso. A lei fala que o empregado ele pode trabalhar até 85, em um ambiente de até 85 decibéis. E aí, veio aquelas empresas que o ambiente está acima de 85, esse empregado, teoricamente, já tem o direito à insalubridade. Porém, se o empregador fornecer o EPI, que é o protetor auricular para ele, tem dois tipos, o de concha e o de plug. Se ele tiver a empresa estiver com 86, quando o empregador oferece a esse empregado o protetor de plug, por exemplo, esse protetor de plug ele pode reduzir até 15 decibéis. Com a redução, o empregador estaria dentro da norma. Ele estaria dentro da norma trabalhista, então esse empregado não estava em risco nenhum. Compreendeu o que estou querendo dizer? Então, é relativo esse negócio de falar assim, você vai trabalhar em determinado ambiente, você já tem o direito de salubridade. É interessante. Eu vou fazer um rápido intervalo e nós já voltamos, mas eu acho que o direito do trabalho é um tema de extrema importância para toda a sociedade. O senhor acha que o direito do trabalho, até antes de fechar esse bloco, o senhor acha que o direito do trabalho ele precisa de uma readaptação, uma reformulação? O senhor acha que a lei precisa passar por uma mudança? O senhor acha que as leis trabalhistas precisam de alterações urgentes? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Na realidade, nós já tivemos uma reforma trabalhista que, ao meu ponto de ver, ela foi mal formulada, né? Ela teve uma questão que agora o STF decidiu recentemente, mas que seria a gratuidade das justiças aos empregados reclamantes que entram com a ação. Até pouco tempo atrás, havia um entendimento que algum pedido tinha que pagar os honorários advocatícios para a parte contrária naquilo que ele recebesse, do valor que ele vinha receber. E aí veio o Supremo e falou que não, é inconstitucional o artigo e não pode ser descontado. Embora ainda o Supremo não colocou o acordo, não publicou o acordo, mas a decisão que ele deu sobre o artigo que menciona que pode ser descontado, ele falou que é inconstitucional. Então, hoje nós estamos nessa seara aqui, tá? Nessa discussão. E aí vamos aguardar a publicação desse acordo para ver qual é realmente a decisão, o fundamento sobre a inconstitucionalidade do artigo 791. Fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. Voltamos, programa Nós Direito em Ação, hoje falando sobre direito do trabalho e nós estamos de qualquer forma visitando uma região muito importante. Eu digo que nós estamos visitando porque estamos conversando hoje com uma grande liderança, que é o doutor Jairo, que
é presidente da subseção de Itaquaquecetuba e é um espelho para muitos profissionais do direito. Segunda gestão, 42 anos, é isso, doutor? 42 anos. 42 anos, trabalho voluntário, trabalho à frente da OAB e pensando na região, o senhor que atua na área do direito do trabalho, é um advogado atuante, militante, está ali, sabe o que é encostar o umbigo no balcão, como dizem alguns, conhece as necessidades da advocacia. Se eu perguntasse sobre a questão da voz da advocacia aí da sua região, é claro que o senhor que é a grande liderança aí da OAB e sabe as necessidades dos advogados. Se pensarmos num tema importante para a advocacia, o que a advocacia precisa na região de Itaquaquecetuba? Estamos próximos então ao Alto Tietê, é isso? Faz parte do Alto Tietê. O que o senhor entende como necessário para a advocacia da sua região? Eu não vou dizer só na minha região, mas eu vou dizer em todo o estado de São Paulo e até do país. Nós precisamos de uma justiça efetiva. Temos hoje uma justiça muito, vamos se dizer assim, barroadas de processo, onde aquele que nos outorga a procuração todos os dias vai em busca da justiça e acaba encontrando injustiça, pois às vezes um simples processo demora 5, 10, 15 anos e vai você explicar para o seu cliente, por exemplo, que procurou você, contratou você e você não atendeu ele de uma forma rápida e você vai explicar para ele que a culpa não é sua, que tem um monte de elos, um monte de trâmite processual que passa perante o processo. E aí é falta de servidores, é falta de juízes, ou juízes acumulando comarcas, ou juízes que também não vão trabalhar, ou servidores que estão doentes. Aí nós entramos no período da Covid, o judiciário fechou as portas, aí veio o trabalho virtual, nós achávamos que o trabalho virtual ia trazer alguma vantagem, no meu entender não trouxe, porque o juiz já ficou um pouco mais distante, os servidores ficou mais distante, aquela relação que você precisava resolver de urgências, que são as medidas de tutela de urgências, você tem que mandar um e-mail e talvez eles não respondam, e dependendo do caso, é um caso de resposta rápida. Então, eu entendo que não somente no âmbito do acesso à justiça, eu entendo que houve sim um prejuízo, mas também no âmbito da saúde de cada advogado e advogada. A gente sabe Hoje que nós usamos... a gente sabe que a tecnologia, de qualquer forma, ela vem para ajudar. Claro que também esse período pandêmico, essa situação toda de evolução, de revolução propriamente dita, eu acho que ela trouxe também uma evolução na maneira de pensar, mas ainda estamos muito aquém ainda de um judiciário efetivo, na sua opinião, senhor? Acho que a OAB, inclusive, e aí vem a minha pergunta, a OAB local, ela tem cobrado o Poder Judiciário, ela tem realizado atividades aí para tentar buscar uma efetividade maior? A OAB vem cobrando, tanto é que nós, aqui em Itaquaquecetuba, temos um prédio que hoje não tem condições nenhuma de atender nem a população, nem os servidores, nem a advocacia. Temos, para você ter ideia, um prédio que a estrutura apresenta risco até de incêndio. A Nossa. OAB vem cobrando, já cobrou o Tribunal de Justiça, a gente fez um pedido para que fosse construído um novo fórum, está sob análise. Pedimos a criação de uma vara, no mínimo uma vara de família, uma de fazenda. Eu brinco que Itaquaquecetuba ele é uma cidade castigo para os juízes. Por quê? Porque aqui nós temos um acervo do anexo fiscal, nós não temos vara de fazenda. E só o acervo acumulado aqui está mais de 120 mil processos. Nossa, é muita coisa. E aí quem absorve esses processos são os juízes civis que vêm trabalhar na comarca. Então até brinca assim, desculpa a brincadeira, mas Imagina. levando um pouco de humor, o juiz vem aqui na comarca e fala assim, ó, lá você vai ter 2.000 processos, 1.500 processos por mês. Aí o juiz fala assim, dá, né? Vai dar um pouco de trabalho, mas dá. Aí quando ele chega aqui na comarca, fala, nós esquecemos de te avisar. Tem um acervo do anexo fiscal lá, você precisa dar conta também. Aí quando tem lá 120 mil processos parados lá. Tudo Então, assim, parado. E fora para digitalizar, parados, então.
E para parados, digitalizar? físicos, processos físicos, Uhum. parados. Então, a OAB vem cobrando a efetividade do judiciário. Nós entendemos que o judiciário precisa de uma reformulação também, toda administrativa. Nós precisamos compreender a necessidade de urgência da mudança. O judiciário precisa olhar esse olhar interno, verificar a forma de trabalho, às vezes, a forma do grupo, porque o que nós escutamos muito é que o judiciário está sem dinheiro. Quando nós estamos sem dinheiro, nós enxugamos o caixa, né? Então o judiciário precisa levantar alguma forma de enxugar o caixa e investir um pouco mais para que a população, que é a existência e o motivo de nós existirmos, o executivo, o legislativo e o judiciário só existe por causa do povo, possa ser atendido de uma forma digna. O senhor sabe que na capital, em São Paulo, geralmente é bem difícil. Bom, é bem difícil, não. Eu acredito que é impossível que o poder público ceda um espaço para a construção de uma sede da OAB. Geralmente, quando acontece isso, acontece via comodato e coisas do tipo. E aí na região, já tem o terreno, a casa já está em construção? Como é que está essa situação? Até porque falávamos já nos bastidores, o senhor falava para mim, olha, estamos aí buscando uma casa nova, como é que é isso aí? No início da gestão, em 2019, nós conseguimos a doação do terreno. Depois da doação do terreno, deixa eu só enfatizar aqui, porque antes da doação do terreno teve uma construção, e aqui eu tenho que também parabenizar o antigo gestor, que foi o antigo presidente, que conseguiu o projeto-lei para que nós tivéssemos essa doação. Então, o antigo gestor construiu. Quando nós assumimos a gestão, nós fomos correr atrás da doação, porque ele conseguiu o projeto-lei, mas a efetivação da doação não tinha sido passada. Então, nós corremos, assim que assumimos a gestão, corremos atrás da efetiva doação do terreno. Foi realizada a doação do terreno na nossa gestão. Na doação do terreno, nós corremos atrás para a construção da casa, que aí eu disse, para mim foi uma luta maior do que a doação, porque nós tivemos que fazer uma política. Nós entramos no período de pandemia quando foi doado o terreno tinha uma cláusula de barreira que era de 2 anos para a construção. Nós entramos no período de pandemia, os recursos foram cortados de obras, então nós tivemos que... Aí entrou um novo prefeito, nós pedimos a ele que fizesse a prorrogação do prazo, ele encaminhou para a Câmara aprovou. Na prorrogação do prazo, nós entramos aí bem no final da gestão. O presidente da seccional tinha se comprometido com a subseção, cumpriu com o que ele tinha comprometido. Ele mesmo veio protocolar o projeto de construção da casa, e a casa, assim que saiu ao alvará, o dia seguinte começou a construção da casa. Hoje nós já estamos aí, essa semana já preencheu a laje, né, da subseção. Em breve a Advocacia de Itaquá terá uma sede própria. Por enquanto você ainda está colocando o capacete ali e vistoriando ali e trabalhando em prol das melhorias aí, da construção dessa casa e contribuindo aí para fincar os alicerces aí na região. Existe mais algum aspecto importante que você acha de algo que você acha de suma importância para destacar dessa instituição que você preside hoje, que é a grande liderança? A subseção de Itaquaquecetuba vem trabalhando bastante. Eu te falei, além da conquista da construção da casa, nós conseguimos uma sala no CDP de Suzano. Hoje nós temos 2 CDPs, aliás, temos 3 CDPs no Alto Tietê: Guarulhos, Suzano e Mogi das Cruzes. Suzano e Mogi das Cruzes tem uma sala exclusiva para o advogado utilizar
até para ele na espera do preso. Nós entendemos, fizemos uma sala, e aí Suzano e Itaquá fez uma parceria. Itaquaquecetuba conseguiu essa sala através do Dr. André, que é o presidente da Comissão de Política Criminal da nossa subseção. Ele conseguiu essa sala junto ao diretor do prisional de Suzano, e aí nós fizemos essa parceria com a OAB Suzano e construímos essa sala, e eu falo para você que é uma sala de padrão que atende toda a advocacia da forma que ela merece. Deixa uma mensagem para esse profissional do direito que lhe assiste, os advogados que trabalham aí com vocês nessa gestão, os advogados que já trabalharam e para o cidadão que está em casa. Uma mensagem de otimismo nesse momento aí que nós vivemos e já o cumprimentando pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo aí, esse trabalho para todos os efeitos. É importante dizer para quem está em casa, o trabalho que os presidentes desenvolvem é um trabalho totalmente voluntário, então merecem os nossos elogios. Deixa uma mensagem para quem está em casa. Eu digo, ó, eu sei que nós estamos passando um período difícil, mas Deus não dá a cruz a quem não suporta carregar. Nós tivemos muitas perdas dos nossos amigos queridos, familiares, mas você que está presente hoje, Deus te deu uma oportunidade de construir, de fazer, de mudar. Para construirmos, para mudarmos, nós precisamos olhar para o nosso passado e entender a quem nós estamos aqui. E aqui nós estamos para servir. E para servir, sem querer o de volta. Então, se eu tenho que deixar uma palavra de otimismo, sorria, lute pelo aquilo que você queira buscar, você vai conseguir. Não desista, muita gente vai querer te derrubar, te atrapalhar, mas no momento mais difícil da sua vida, você estará com pessoas do seu lado que o amam, o que a ama, e te levará para cima e você conseguirá atingir todos os seus objetivos. Dificuldades todos nós passamos, mas se nós nos apegarmos às coisas boas e os amigos, aos nossos familiares principalmente, nós passaremos pelas fases difíceis. Bom, diante das palavras, só tenho que compartilhar, agradecer a sua presença, desejar muita sorte na gestão, no trabalho que vem desenvolvendo e espero que isso repercuta na sua vida, no seu crescimento e, claro, né, sempre contribuindo e participando aqui conosco, trazendo comunicação, porque a sua participação aqui foi essencial. Esperamos que o programa seja compartilhado, os profissionais assistam e tenham em você a grande liderança aí da região de Itaquaquecetuba. Agradecer a sua presença. Leopoldo, eu que agradeço, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa e estamos sempre à disposição. O programa Nosso Direito em Ação fica por aqui, voltamos na próxima semana e ficamos com essa palavra, com essas frases, com essa mensagem de otimismo dessa grande liderança aí da região de Itaquaquecetuba. Na próxima semana voltamos e, claro, enfatizando mais uma vez, palavras como essa nos deixam aí mais otimistas para continuarmos a nossa trajetória. Até lá.